Oi, eu resolvi fazer mais uma brincadeira com o ChatGPT e aí eu fiz uma pergunta para o chat que é extremamente técnica e é da minha área, né? Eu pedi para o ChatGPT deduzir o pacote de onda, tá? O pacote de onda tem uma importância, tá? Não só na área de eletromagnetismo, de eletricidade, de eletrônica, mas também tem importância na área de física quântica. Bom, o pacote de onda tem esse aspecto, né? Que são ondas que são localizadas, né? Elas não se estendem ao longo de todo o espaço e elas parecem ter uma envoltória, né? Que limitam, né, essas oscilações mais rápidas. E normalmente o pacote de onda é formado por pelo menos duas ondas de frequências diferentes, e a gente descobre isso a partir de deduções matemáticas, tá? Bom, no chat GPT, ele faz uma definição sobre o pacote de onda de uma forma correta, tá? Ele diz que é uma onda com comprimento finito, ao invés de uma onda infinita que se estende por todo o espaço. Mas ele dá uma fórmula de uma onda infinita progressiva. Então, esta fórmula está errada. Bom, em seguida, ele fala que o pacote de onda não tem somente uma frequência angular, né? E aí é necessário, né, fazer a distribuição da frequência angular. E aí ele diz assim que é necessário levar em conta a distribuição da frequência angular, né, do pacote de onda, através da transformada de Fourier. Aí ele dá uma fórmula aqui. Esta fórmula está escrita em uma linguagem de programação chamada LaTeX. O LaTeX é uma linguagem de programação para produzir textos e fórmulas, tá? E não é uma linguagem muito difundida, mesmo no meio acadêmico, entende? Então, a fórmula que está escrita ali está, digamos assim, cifrada. E aí eu escrevi a fórmula correta, traduzindo então o LaTeX para a linguagem matemática normal. Então, o ChatGPT, ele tem erros nesse texto, ele é superficial e também ele não faz a dedução, ele apenas joga algumas fórmulas aí, e essas fórmulas aí, além de tudo, vem cifrada, né? Então, vocês vejam como o ChatGPT não é uma inteligência artificial, uma burrice artificial. Bom, então vou mostrar a dedução, né, do pacote de onda, sem precisar usar a transformada de Fourier. E aí eu vou começar então com as considerações iniciais, tá? Em física, geralmente você faz as hipóteses iniciais para você poder fazer as deduções. Então, aí eu continuo, né, com algumas considerações, um leve estudo, né, bem superficial, inclusive, mas para eu poder, então, organizar, né, essa parte do texto, né. Então, e esse texto aqui, esse trabalho, é um trabalho de estudo individual mesmo, particular. Eu queria, então, fazer uma revisão de pacote de onda, fazer as contas, me lembrar das coisas, mas não é nenhum trabalho para ser apresentado, nem para dar aula, né? É para eu estudar mesmo. Mas mesmo assim, para se estudar, é necessário então fazer as considerações e as hipóteses. Algumas pessoas são bem mais matemáticas e já começa com uma equação já de cara e já vai fazendo a dedução. Não é o meu jeito de trabalhar nem de estudar. Eu prefiro fazer um texto e também fazer algumas considerações e aí depois partir para equações e fazer deduções, tá? Bom, aí eu começo com a dedução em si, né? A primeira equação, então, é a equação de partida. Eu estou somando duas ondas com frequências ligeiramente diferentes.
Aí eu vou fazer, né, toda a manipulação matemática. Então, a partir daquela primeira linha, o resto é álgebra, tá? É matemática e tal. Estou trabalhando com números complexos, e aí eu vou abrir as exponenciais, etc. É tudo manipulação matemática. Então, depois das manipulações matemáticas, eu consigo chegar então no resultado final, que está marcado ali em azul, e ali mostra então que a minha fórmula tem uma parte que vibra rápido, né, do pacote de onda, e que tem uma envoltória que limita essa vibração, e aí eu cheguei onde eu queria, tá? Essa dedução não é uma dedução difícil e também não é uma dedução muito longa, tá? Tem deduções muito mais difíceis, muito mais longas. E aí eu resolvi fazer esse exercício, que é um exercício até simples. E eu resolvi fazer isso, mas também para eu me relembrar, né? Como manipular exponenciais, exponenciais complexas, que a gente vai esquecendo, né? É que nem trigonometria, a maioria das pessoas já esqueceu trigonometria, já esqueceu Bhaskara, porque não usa, né? Mas note que as fórmulas, elas não são simplesmente jogadas, né? Não se joga fórmulas. Trabalhos onde, livros, trabalhos, artigos onde se joga fórmulas não são trabalhos de qualidade, tá? Se não houver uma boa argumentação para convencer de que aquela fórmula, aquela equação está correta, o autor não é bom. Então, um bom trabalho de matemática e de física, ele é muito dedutivo, então existe uma lógica, e se for bem feito e bem robusto, é muito difícil que haja erros, né? E é muito difícil, assim, que as pessoas não compreendam. Principalmente se eu tiver uma boa base matemática, aí fica fácil de entender. Por enquanto, a gente não tem que ter muito medo aí da inteligência artificial representado pelo chat GPT. Claro que a inteligência artificial é muito mais do que isso, né? Eu acredito que a inteligência artificial está sendo empregada, tá, de forma muito mais, vamos dizer, mais complexa, mais robusta em outras áreas, né? E o ChatGPT é um brinquedinho, né? Ah, enfim, né? Assim, o resultado, né, em relação ao que eu queria, né, a respeito do pacote de onda, é bastante, assim, decepcionante. Porque se as informações estivessem pelo menos corretas, né, se ele não tivesse colocado equações erradas, porque as informações do texto, os textões aí até estão razoáveis, mas as fórmulas estão erradas, né? E a transformada de Fourier foi apresentada na forma da linguagem de LaTeX, né? Então, quem não domina LaTeX não vai entender nada naquela fórmula. Aquela fórmula não é uma fórmula matemática, tá? Aquilo ali é uma transcrição aí. É que nem o HTML, sabe? É a mesma coisa. Você vai tentar escrever uma equação HTML, você não vai escrever direto, né? Você vai ter que usar a linguagem. Então, é parecido, né? Então, eu fiquei, assim, bem decepcionada com o ChatGPT em relação à física. Eu acho que não serve, não funciona. Mas é isso, né? Então, fica aí a dica, né? Não confiem, tá? Não confiem na burrice artificial, tá? Sempre de olho aí. E ainda, né, o conhecimento humano é o mais importante, tá?